ela, ou até mais que isso, posso estar falando coisa errada, talvez até mais que bilhões, mas a gente possui lipídios para formar essas estruturas, tá? Então, essas estruturas aqui que você está vendo, ó, seria a estrutura da nossa membrana plasmática, a estrutura da nossa membrana celular. E ela depende disso aqui para conseguir. é, a nossa célula depende disso para conseguir sobreviver. Ou seja, nessa camada mais externa, aqui que vocês estão vendo várias esferas, essas esferas elas são chamadas de fósforo, né? Que é o que a gente tem aqui, fonte de fósforo. Então, esse aqui é o fósforo. O fósforo ele é hidrossolúvel, ou seja, ele tem contato com a água, tá? Enquanto essa camada mais interna que a gente está vendo aqui, ó, que é a amarela, e não as esferas, mas sim essas estruturas amareladas, são os lipídios. O colesterol, ele tá aqui inclusive, tá? O colesterol, ele fica nessa região aqui, ó. Então, o colesterol, ou os lipídios, né? Eles são é, hidro... Não, aliás, eles são lipossolúveis. Eles são hidrofóbicos. Ou seja, fobia vem de medo, né? Então, ou seja, a gordura, ela não gosta de ficar em meio da água, vamos dizer em um termo mais leigo. Ela não gosta de ficar inserida em água. Então, acaba formando essa estrutura aqui, que é uma dupla camada lipídica, né? Fosfolipídica, na verdade. Então, ou seja, vocês podem ver aqui que eu tenho uma esfera para duas estruturas lipídicas. Então, aí eu acabo formando os fosfolipídios, tá? Que esses fosfolipídios, eles vão inseridos nele tá justamente as proteínas, ó. A gente pode ver a proteína aqui, que aqui ela assume uma estrutura mais condensada, né? Mas existem vários tipos de proteína que a gente pode ver uma estrutura que é muito semelhante àquela que eu tentei explicar para vocês antes, que é sobre os aminoácidos, né? Cada aminoácido é conectado em si forma um polipeptídeo, que é um aminoácido de cadeia longa. E isso acaba formando uma proteína, tá? Essa proteína que a gente está vendo aqui, inclusive, ó, ela facilita, se eu não me engano, tá através de transporte por difusão facilitada, a ingestão de íons sódio e potássio, por exemplo. Não só de potássio, mas enfim, eu não sei ao certo quais moléculas são, mas moléculas que elas dependem da difusão facilitada para a célula conseguir adentrar em homeostase. O que, que é isso? Tem um equilíbrio nessa função celular, tá? É, a vitamina K, que eu falei aqui para vocês, só para deixar claro, o que, que ela faz? Ela deixa o nosso sangue mais denso, ela transforma o nosso sangue naquilo. Provavelmente, pessoal, aí já fez coleta de sangue. O sangue ele tem uma estrutura mais densa, pelo que vocês perceberam, né? Ele não é como se fosse uma água. E é justamente por causa da vitamina K. É a vitamina K que faz isso, tá? E isso resulta em quê? Em é, uma melhor osmolaridade, né, para o sangue conseguir passar o plasma do sangue conseguir passar para a célula e também ao contrário, da célula conseguir passar para o plasma sanguíneo. Que aí a gente tem como que chama? A gente vai ter aí a pressão hidrostática, a pressão osmótica, etc. Aí envolve isso. Se o pessoal aí quiser pesquisar para saber melhor o que que é isso, que é um assunto mais complexo. É, a esfingomielina, eu queria deixar claro aqui para vocês que por que que é importante a gente ter carne, né, na nossa dieta. Porque a esfingomielina, por exemplo, a gente tem um neurônio aqui, ó, que é a esfingomielina, um tipo derivado da mielina, que ela vai promover, ela vai deixar os íons perdão, elas vão deixar os íons que a gente tem no nosso neurônio lá dentro. Ela evita a permeabilidade ou a difusão, né,
interna para externa em cerca de 5.000 vezes. Isso facilita o impulso nervoso. Ou seja, enquanto se não fosse 5 mielina, o nosso corpo, ele, em questão de alguns milissegundos, ele transferiria esse impulso nervoso aqui, ó, de como se fosse daqui da onde eu tô no meu quarto, tá? Até ali no portão da minha casa. Graças a esfingomielina, esse esse impulso nervoso ele é facilitado. Em alguns milissegundos, nesses mesmos milissegundos, o impulso nervoso ele consegue varar um campo de futebol inteiro. E isso é lógico que vai influenciar justamente no nosso raciocínio, por exemplo, porque se não fosse isso, a gente teria, talvez, né, só estou dando uma hipótese, mas um raciocínio mais lento, por exemplo, tá? Agora sobre as patologias, né, falando um pouco sobre patologia de novo, a gente tem aqui, ó, aqui o termo tá usando AVC, tá? Não tem problema, a gente pode usar esse AVC, porque aqui já tá falando do cérebro em si, é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, que é o acidente vascular cerebral. Aqui a gente já tá falando da cirrose, que é o acúmulo lá que eu falei no slide passado. E aqui eu queria chamar a atenção sobre o aneurisma, tá? Essa região aqui, se eu não me engano, seria a principal artéria cerebral, tá? A artéria cerebral, ela irriga estruturas secundárias e terciárias aqui, tá vendo? No nosso cérebro. Então, existe um alto índice de aneurisma na artéria cerebral. Se a pessoa descobre é, em um, se a pessoa descobre em fase inicial, é possível fazer cirurgia, tá? Desse aneurisma para evitar um maior dano, tá? Mas aqui nesse exame, por exemplo, a gente pode ver, ó, na artéria cerebral aqui que ela tá como se fosse uma esferinha, né? Ela tá como se fosse um bulbo aqui, ó, que a artéria, as suas túnicas ali, elas estão inflamadas, a túnica íntima que eu falei no slide passado. Então, se aquilo ali se rompe, ocasiona um extravasamento de sangue pro para nossa massa, né? Para nossa massa cerebral. E, consequentemente, né, o sangue ele vai ter uma maior dificuldade de irrigar a área e isso aumenta a pressão encefálica também, né? É isso daí. Aí ocorre os hematomas, né? Os hematomas cerebrais. Bom, vamos ver aqui. O cérebro incha, no caso. Aqui, por exemplo, a gente tem um bulbo também, semelhante a esse aqui, que também é um aneurisma de certa forma, onde esse aneurisma estoura e ocorre o mesmo fator que ocorreu aqui na imagem passada. E aqui a gente tem um AVC isquêmico, que o fluxo sanguíneo é bloqueado, consequentemente o tecido cerebral morre, tá? Então, passando para outro slide, então, eu queria abordar mais algumas coisinhas aí com vocês. Agora a gente tem que falar aí de verduras e legumes, né? Que a gordura e o legume, eu queria começar a falar por verdura. É meio óbvio isso, né? Mas eu vou falar de novo, tá? É, as verduras, elas são. Vou falar sobre aminoácidos, tá? Isso que eu quis dizer que é meio óbvio. Tem a estrutura de um aminoácido aqui, mas tem uma diferenciazinha aí em relação às verduras. As verduras, elas são chamadas de verduras porque elas são verdes. Nas verduras, a gente vai comer, né? A gente vai ingerir principalmente as folhas e os caules, tá vendo? Então aqui a gente tem o couve-flor, aqui a gente tem a couve, o alface, entendeu? E essas daqui. Isso aqui, se eu não me engano, é o agrião. Posso estar falando besteira, tá? A pandemia ferrou meu raciocínio